Como todos vocês com certeza sabem, o Lula assinou um decreto no final de 2025 reconhecendo a música gospel como um patrimônio brasileiro. Mas a pergunta que fica é, por que assinar um decreto no final de 2025, já entrando para o ano de 2026, que é o ano da disputa das eleições presidenciais, no caso do Lula, e mais, diante de um Brasil tão eclético em termos de gêneros musicais, por que reconhecer só a música gospel? Se não me falha a memória, o chorinho também é reconhecido em decreto como sendo um patrimônio cultural do Brasil, mas por que só a música gospel e os outros gêneros? Teria o Lula e os seus aliados algum interesse político em transformar a música gospel em patrimônio brasileiro? Alguns dizem que não, mas vamos ver qual é a opinião do Lula no dia que ele assinou o decreto em relação à música gospel. E eu estou falando isso para reconhecer aqui, Liviane, uma coisa que vale para você. A coisa que mais me irrita no esporte é quando um jogador fica parado dentro da área, o outro se mata para tomar a bola do adversário, dribla 4, 5 e passa a bola para aquele que está parado, ele marca o gol. Ao invés dele correr para agradecer quem marcou o gol, ele corre para a galera e fica lá, tá soltando beijinho, beijando a camisa, e se esquece de lá agradecer o cara que passou a bola para ela. Na política é assim. A gente nunca agradece quem ajudou a gente sempre acha que a gente é o melhor. Na minha opinião, o recado do Lula é claro, ele se dirige ali à sua aliada, a Leisiane Gama, senadora, e ele deixa muito claro qual é a sua intenção ao assinar este decreto. E aí ele cita um exemplo, assim, quase como todas as falas do Lula, sem cognição, sem inteligência para formatar. Até os exemplos dele não fazem sentido. Porque, cara, o jogador de futebol, todos os jogadores de futebol, eles são pagos para fazer exatamente o que eles fazem. O lateral, o atacante, o armador, o cara que faz gol, ele é pago objetivamente para isso. O Lula diz que ele não gosta quando o jogador faz o gol, ele recebeu o passe do cara e ele corre para a torcida para comemorar e não ao cara que passou o passe para ele. Sem avaliar, cara, a questão do porquê o cara foi contratado. Ele foi contratado para fazer gol. A torcida tá lá, pagou o ingresso para ver o time dele fazer gol através daquele cara que o clube está pagando para fazer gol. O cara que passou a bola para ele fazer o gol não fez mais que a obrigação dele. Ele tá pagando, tá sendo pago, melhor dizendo, para fazer essas jogadas, para armar a jogada e deixar o cara que faz gol na cara do gol e, consequentemente, fazer o gol. Só que até os exemplos do Lula são politizados. Ele acha que ele não está fazendo a obrigação dele, que as pessoas devem a ele por fazer a obrigação dele. É como, cara, Juvenal, o satírico romano, diz, pão e circo para o povo. Não é obrigação, é dar o mínimo para o povo, um pouco de alimento disfarçado, um pouco de diversão disfarçado, e é isso, o restante a gente se resolve aqui. A galera vai me dever favores. Então, o Lula deixa bem claro que ele não tinha o desejo de assinar esse decreto se não fosse pela insistência da Leisiane Gama. Eu estou falando isso porque esse decreto surgiu por conta de uma conversa minha com a Leisiane. Ela apareceu no meu gabinete, sempre dizendo que eu demoro para receber ela, porque eu vi na mão falando, presidente, transforma a música gospel, sabe, um patrimônio nacional. E eu, então, liguei para a companheira Margarete, falei, Margarete, vamos fazer isso. Isso não teria sido feito se você não tivesse aparecido na minha sala com essa cara de menina reclamona. Esse decreto não ajuda em nada os verdadeiros cristãos do Brasil. Pode até falar com uma massa evangélica, conversar com um público que consome muito a música gospel no Brasil, que é um produto, mas isso não muda nada na fé dos verdadeiros cristãos. Isso não está dizendo nada para os verdadeiros cristãos. E para os cidadãos bem informados, já entenderam o que está por trás de todo esse complô disfarçado de benignidade, de gratidão, de reconhecimento à cultura gospel no Brasil. O que está escondido por trás disso? Porque apesar do presidente Lula ter falado, existe alguém por trás articulando essas conexões, esse decreto, a conversação entre os evangélicos e o partido do PT, entre a esquerda, e essa pessoa é a Leisiane Gama. Ela aparece ali, o presidente meio que joga na cara dela dizendo, olha, eu estou fazendo isso para você, mas nas eleições, lembre-se de mim, lembre-se de quem passou a bola para você fazer o gol. É isso que o Lula está fazendo. Eu vou cobrar nas eleições de 2026. Não esquece disso. Você está me devendo um favor. Em outras palavras, é isso que o Lula quis dizer para a Leisiane Gama com a atitude dele ao assinar o decreto. Ou seja, a Leisiane Gama agora está em débito com o presidente Lula e com todo o seu partido. E, consequentemente, ela vai ter que angariar voto para ele, como já está fazendo. Para quem não sabe, a Leisiane Gama, ela é evangélica, de berço, como costumam dizer. O pai dela é pastor, o irmão dela é pastor, o tio dela é pastor, o cachorro dela é pastor, o papagaio dela é pastor, todo mundo é pastor. Quando ela vai falar sobre si, sobre a sua fé, tanto nas comissões no Senado ou em outras reuniões ela fala quando é para defender a ideologia dela. Quanto ao partido, ela é uma senadora do Maranhão, aliada ao partido do PT, o elo
entre a comunidade evangélica e o partido do PT e o Lula, quem faz esse elo é a Lisiane Gama. Ela que também é aliada de Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal, e segundo ela não é de esquerda e nem de direita. Ela é uma democrata. Ela é a favor da democracia, segundo ela. Mas na política, quando você afirma essa neutralidade, você com certeza já tem um lado. E o da Lisiane Gama, com certeza, é petista. Com certeza é o lado do Lula. A ideia de conversar com os evangélicos do Brasil, segundo ela, é porque tinham muitas narrativas, fake news inventadas a respeito do presidente Lula, que ele não se importava com a comunidade evangélica, que ele não se importava com as igrejas, fake news de que ele até fecharia a igreja. Então, para desmistificar isso, para reafirmar o compromisso, segundo ela, que o presidente Lula tem com a comunidade evangélica, eles precisavam fazer alguma coisa. Nos 8 anos de governo dele, houve um olhar de forma muito respeitosa a esse segmento evangélico. Então, a minha conversa com ele foi: precisamos, na verdade, reafirmar isso para o público evangélico. Precisamos, na verdade, trabalhar e derrubar, suplantar a fake news de que ele fecharia a igreja, de que ele perseguiria cristãos ou coisa parecida. Então, daí, na verdade, houve um debate da possibilidade de apresentar uma carta para o Brasil. Então, uma carta para os evangélicos de reafirmação desses compromissos, né? Então, a partir de então, nas várias conversas que nós tivemos, e aí o Brasil inteiro começou, na verdade, a acompanhar, de que houve por parte, na verdade, da própria campanha dele, a apresentação de que o Lula, ele é isso, né? Ele é alguém que respeita todos, de que ele respeita evangélicos, não evangélicos, ateus, cristãos, não cristãos, enfim. A sociedade brasileira, ela é plural. Se tem uma vez que eu vi que o Lula foi sincero, uma das vezes que eu vi honestidade no Lula, é o desinteresse dele pela comunidade evangélica. Em todos os seus mandatos, ele nunca conversou com a comunidade evangélica. E segundo a Lisiane Gama, não, ele conversou, demonstra muito respeito, apoia, mas quem é que era a favor da legalização do aborto? Isso vai contra os princípios de um cristão, de um evangélico. Quem era a favor da legalização das drogas, ou da descriminalização, que dá no mesmo? Quem era a favor de não prender um jovem por roubar um celular para tomar uma cervejinha? Então, assim, qual é o senso de justiça cristã da Lisiane Gama? Se ela afirma não ter lado, ela só vê as injustiças de um lado e de outro não, porque nas falas dela em relação à direita e ao Bolsonaro, porque segundo ela, os bolsonaristas são propagadores de ódio, né, uma onda de ódio que atingiu o Brasil, e que o Bolsonaro resgatou essa conversa entre a igreja e a população, a fé cristã e o ímpeto da cidadania foi o Bolsonaro que trouxe, mas segundo ela não foi com as intenções corretas. Eu não estou aqui para defender que o Bolsonaro era um homem de Deus, que era um exemplo, um cristão, que congregava, que ceava, nada disso. Eu só estou dizendo que você citar o exemplo de uma pessoa que você está ajudando em detrimento a outra, como é o caso, não faz nenhum sentido na justiça cristã. Se ela vai falar sobre os malefícios que o Bolsonaro trouxe, ou o bolsonarismo trouxe, ela tem que falar também sobre todos os crimes que o Lula trouxe, o seu partido trouxe para o Brasil. O Lula foi condenado em 3 instâncias, com provas materiais, áudio, fotos. Ela vai negar isso? Então, dizer que é imparcial diante desse cenário é muito triste. E, como eu disse, um cristão inteligente, ele não vai nessa onda de que a gente é mais que justo os companheiros reconhecerem a música gospel como um patrimônio brasileiro. O primeiro objetivo do Lula, da esquerda, do PT, em fazer esse reconhecimento é para uma cobrança de votos em 2026. É conversar com a ala evangélica. Olha, não se esqueça quem transformou a música gospel em patrimônio brasileiro. Segundo, também, é abrir margem para uma longa discussão dos outros gêneros musicais e, consequentemente, das outras religiões. Eu acredito que cada uma ficando no seu lugar e se respeitando é possível. A fé cristã protestante, ela é monoteísta, ela não é politeísta. Então, quando você junta os dois no mesmo lugar, obviamente que uma que é monoteísta e outra que é politeísta não vai dar certo para conversar, mas ambas podem se respeitar. Sem fazer apologia à violência, a crimes, à morte, podemos nos respeitar. Alguém que é inteligente nesse aspecto consegue compreender isso, mas por interesses políticos estão querendo juntar as duas coisas que são irreconciliáveis no quesito princípios. A minha fé não tem nada a ver com o bandismo, com o candomblecismo. Se eles creem nos orixás, nas entidades, tudo bem para eles. O meu Deus é um só, a minha fé é uma só. E quanto a isso, não há discussão sobre, eu não tenho que demonizá-los e nós podemos viver cada um na sua fé. Só que o que a esquerda quer fazer é trazer eles para esse ambiente onde haverá, consequentemente, discussões. O que prova isso é o Prêmio Multishow. Quando começou com o Kleber Lucas lá, sendo um ativista contra a intolerância religiosa, dizendo que o cristão pode conviver com todas as culturas de matriz africana, candomblé, todos somos irmãos, amor e paz, segundo Kleber Lucas, que foi o cara que trouxe esse movimento, porque é um cantor que já fez sucesso, caiu no esquecimento, a esquerda captou, o cara vai agora ser o porta-voz dos evangélicos em nome do amor, para a gente colocar esse sincretismo musical, religioso,
dentro da comunidade evangélica. Colocam o gênero gospel dentro da premiação do Multishow e, ora, vejam só, quem é que ganha o primeiro prêmio de música gospel na primeira edição do Multishow que o gênero gospel está concorrendo? Mesmo com todos os outros artistas, lançamento, Isadora Pompeu, Maria Massal, quem foi que ganhou? Kleber Lucas e Caetano Veloso. Olha, vejam só que surpresa. 2023, 2024, 2025, como vocês viram, que teve o Thales, Maria Massal, o Thales sempre muito performático. Aquela música dele voltou muito em alto, que é inclusive a que ele se apresenta lá no Multishow, Filho Meu, que isso é uma afronta gigantesca a Deus, na minha opinião. Não precisa ser nem um cristão que entenda teologicamente sobre os atributos de Deus e quem é Deus para entender que essa música do Thales não faz nenhuma referência bíblica, nem tem nenhuma relação com o filho pródigo. Se ele fala, filho meu, tá fugindo de mim. Deus não viaja no flashback, Deus não fica emotivo, Deus não fica depressivo, Deus não fica mal porque um filho tá rejeitando ele. Não, Deus é Deus. Essa música, enfim, eu poderia gravar um vídeo só falando sobre esse conteúdo, mas tudo isso é pensado. Desde a inserção do Kleber Lucas no cenário como sendo um ativista contra a intolerância religiosa, aí colocaram o gênero gospel na premiação Multishow, colocaram esses artistas, um que já estava esquecido, que era o Kleber Lucas, o outro que busca fama, status, é performático, como o Thales Roberto, artistas mais imaturos na carreira profissional do gospel, como por exemplo a Maria Massal, a Isadora Pompeu, e eu falo isso com todo respeito, começaram ali pessoas que não se negariam a ter essa ideia de, olha, é em prol da paz, é em prol do amor, para enfim chegar no final de 2025 e colocar a Lisiane Gama para fazer essa ponte entre a comunidade evangélica e o partido do PT, o partido do Lula, para reforçar as eleições presidenciais para 2026. Inclusive, a Lisiane Gama ela já está fazendo campanha presidencial, falando dos projetos dentro da própria Assembleia de Deus, no estado do Maranhão, de onde ela é, e inclusive ela sofreu algumas críticas nesses últimos meses em relação a isso, porque ela estava falando a respeito de projeto de campanha, do seu gabinete, do seu mandato, em uma oportunidade comum de distribuição na liturgia do culto. Ela estava falando a respeito de política. Então, a própria Lisiane Gama diz que os bolsonaristas, ou no caso a direita, utiliza-se da igreja como uma instrumentalização política. A gente percebe também, Conde, que esse espaço, essa parte da fé, ela acabou sendo muito instrumentalizada, não é? Pelo Bolsonaro nos últimos meses, nos últimos anos do Brasil. Quando você exalta as qualidades, na sua opinião, no caso da Lisiane Gama, quando ela exalta as qualidades do governo Lula e como Lula é tolerante em detrimento do Bolsonaro ou do movimento bolsonarista, segundo ela, mas esquecendo das fraudes, dos crimes contra a nação que o Lula cometeu, ela não está sendo justa, logo ela não está sendo cristã. Para ela apontar um lado, ela tem que reconhecer o outro também. O Brasil está afundado em uma dívida de mais de 10 trilhões de reais. Olha a crise nas estatais, quantos o Correios não demitiu, quantos pais de família não perderam o emprego, a fraude no INSS. Eu não estou culpabilizando diretamente a pessoa do Lula, mas isso está acontecendo sob a visão do presidente. Presidente essa que ela diz que é muito justo, que olhou com muita empatia, com muito respeito à comunidade evangélica. Não, ele está fazendo média agora. E você também, Lisiane Gama, está fazendo média agora. Porque você já percebeu, apesar de dizer que não tem lado, você já percebeu quem é que vai ganhar a próxima eleição. Bolsonaro preso, a esquerda comandando a máquina pública, todo mundo do lado da esquerda, você já percebeu quem é que vai ganhar, vai garantir mais um mandato aí como senadora. Então, o exemplo do Lula veio bem a calhar agora sobre o time de futebol. Porque você vai continuar jogando do lado de quem está ganhando, como é o caso da esquerda. E como eu acredito e todos devem acreditar também, pelas estatísticas e até pelos fatos que têm ocorrido, o Lula vai ganhar mais uma eleição aí em 2026. Tomara que não, mas política é sempre jogo de poderes e é exatamente o que a Lisiane Gama está tentando fazer, angariar poder e voto para o Lula e para o seu partido. Não estou fazendo esse apontamento aqui como alguém que defende o gospel. Porque o gospel é muito necessário, pode acabar em 2026, como está descrito na capa desse vídeo. Não, o gospel já não representa muito para o evangelho. Inclusive, eu já gravei outros vídeos aqui no canal falando sobre o gospel no Brasil, sobre a indústria podre que se tornou, não serve para a pregação do evangelho. Mas o meu apontamento é no interesse político nas eleições e que, cara, a massa evangélica é muito grande. A Lisiane já falou, o Lula já falou, então eles precisam conversar com a comunidade evangélica para conseguir votos. Se eles conseguirem convencer os evangélicos, eles conseguem vencer as eleições. Então a minha intenção com esse vídeo é fazer este apontamento. Não é necessariamente sobre o gospel. Se acabar, vai ser ruim para os cantores da indústria gospel, né? Sem shows, sem cachês, sendo colocado de lado pelo Estado agora que detém o patrimônio, né, do Brasil, que é o gospel. Então, é isso que vai acontecer. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. O que você acha da
posição da Lisiane Gama não é político, é só pensando no gospel, nos cantores, é só pensando no evangelho, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Eu sei que quando a gente fala sobre religião e política, as opiniões se divergem, mas o respeito deve estar acima dessas nossas diferenças. Deixa aqui seu comentário e principalmente se inscreva no canal, isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo para vocês, e o YouTube também vai entender que este conteúdo é relevante e vai entregá-lo para mais pessoas. Então é isso aí, fiquem todos com Deus e nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!